Vamos lá, então agora nós estamos aí iniciando a aula. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Espero estar encontrando vocês aí bem. Nós vamos hoje dar mais uma, uma olhada, né, na nossa aula de português. Eu coloquei no grupo aí, irmãos, uma notícia, né, muito boa, que aqueles irmãos que têm o ensino médio, que completaram o ensino médio, os irmãos que têm um curso superior, não precisam dessa aula de português, né? Não precisa estar finalizando esta aula de português. Então, eu coloquei no grupo, bastante pessoas se manifestaram a respeito disso. Se alguém da nossa turma não se enquadra nesse perfil e precisa finalizar a aula de português, os irmãos me avisam depois no particular, tudo bem? Tá bom. Amém? Irmã Adriana, seja bem-vinda, boa noite. Oi, capaz. Paz, querida. Então, se algum dos irmãos, né, não tiverem nesse perfil, me avisa depois no particular, que a gente vai estar aí finalizando, de alguma forma aí, essa aula de português com esse irmão, essa irmã, que não tem o curso aí superior ou não tem o nível médio completo. Aí a gente vai estar aí finalizando para poder concluir a grade, tudo bem? Então, na próxima semana, na terça-feira, nós já vamos dar início, então, à teologia bíblica, né? Saindo aí do português, entrando já na teologia bíblica, e cremos que vai ser uma bênção também, assim como tem sido essas aulas aí de português. Eu já falei antes, né? Nós não somos professor de português, estou aqui junto com os irmãos aprendendo, se esforçando, relembrando, né? Muitas das coisas a gente já viu tudo isso, né? E alguns já fazem alguns anos que não via, assim como eu, então nós estamos aqui relembrando, tem sido um tempo muito bom. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem se esforçado, que estão com a gente aí nesses dias. É, Hoje nós vamos então praticamente encerrar aqui no grupo as aulas de português e na próxima semana vamos iniciar aí as aulas já para a parte bíblica mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir falando comigo. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem. Eu estou em contato direto, tá, irmãos, com a nossa, com o nosso instituto, né? Então, eu sempre relato a eles o que nós estamos estudando, como que está sendo a presença, né, dos irmãos aí na aula. Então, o instituto está sendo sempre informado aí do que nós estamos aí fazendo, o que nós estamos estudando. A gente viu nas aulas anteriores, na aula passada, nós iniciamos com o uso da crase, onde que ocorre crase, aonde não ocorre a crase. Nós vimos aí algumas dicas, algumas, algumas formas aí de decorar isso, né? Nós entramos também e vimos alguma coisa aí de hífen, né? Aonde que permanece o hífen no nosso português depois do novo acordo ortográfico, aonde que não usa mais o hífen, algumas palavras que, como eu já disse, né, na aula passada, não alterou a fala, né, a forma de falar, mas alterou a escrita, né? Então, tira o hífen, acrescenta um R, acrescenta o S, junta-se palavras. Nós vimos tudo isso na aula passada. Ficou aí uma recapitulação, dois exercícios para serem feitos em casa, né? Eu estou falando tudo isso, irmão, porque foi aulas que passaram, mesmo que nós encerramos aqui hoje o português, mesmo que você não precise do português, né? Porque você já viu isso, então tem como apontar para o instituto. Então, mas eu estou falando para aí deixar registrado, nós estamos aí gravando a aula para poder ficar aí
firmado tudo que nós já estudamos. E hoje nós vamos falar sobre problemas da norma culta, né? Nós sabemos que nós temos a norma culta dentro do nosso português e nós vamos ver aqui agora problemas da norma culta. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém, pastor. Amém? Estou ouvindo bem. Ok. Então nós vamos ver aqui então hoje sobre a norma culta, né? Irmãos, na semana que vem nós vamos ter aula aí na terça e na sexta. Se a gente não finalizar até na sexta-feira, finalizar não, se nós não definirmos até na próxima sexta, na outra semana a gente já vai estar passando para os irmãos a data do nosso encontro, tá? Que vai ocorrer aí o nosso primeiro encontro presencial, para a gente poder aí ter um tempo junto, ter uma aula presencial e certamente já vai ter algum trabalho, alguma prova para a gente estar aplicando aí para os irmãos nesse dia que nós tivemos aí o nosso encontro, ok? Então, os irmãos fiquem atentos aí no grupo, a gente vai estar sempre informando aí no grupo como que vai acontecer. E hoje, meus irmãos, eu já vou avisar aqui, a plataforma do Zoom está derrubando os vídeos em 40 minutos, tá? Antes era 1 hora, agora está derrubando em 40 minutos. Então, hoje, como nós vamos finalizar essa fala de português no grupo, na sala de aula, nós só vamos ter o português quando for, se alguém precisar, a gente vai fazer, né? Mas como nós finalizamos hoje a parte de português, hoje nós só vamos ter 40 minutos de aula, ok? Hoje só vai ter os 40 minutos. Nós estamos dividindo as aulas em 2 períodos por conta do aplicativo do Zoom que derruba, mas hoje nós não vamos retornar. Nós temos sempre retornado, dá uma pausa e retorna. Hoje não tem o retorno. Então hoje, finalizando aqui os 40 minutos, a gente encerra por hoje, tá bom, queridos? Eu vou para lousa, só vou ajustar aqui o negócio. Então hoje nós vamos ver. Todo mundo achou na apostila aí problemas da norma culta? Ok? Amém? Amém. Amém. Está na página 37 aqui, né? Página 37? Ok. 37. É que a minha muda um pouquinho, né? A minha está na 38, mas ok, os irmãos identificaram, página 37, problemas da norma culta. Hoje nós vamos falar sobre, nesse primeiro momento, o uso do porquê, né? Nós temos aí 4 porquês no nosso português. Nosso português é uma benção, né, irmãos? É uma benção, ajuda a gente aí bastante. Vamos lá, então, primeiro português, o primeiro porquê, né? Nós temos aqui o porquê. O porquê separado e sem acento. Nós temos o porquê junto, nós temos o porquê com acento e separado, e nós temos o porquê junto, sem acento, com acento e sem acento, né? É, então vamos lá, vamos entender, né? O porquê separado, sem acento, o porquê junto, o porquê com acento e o porquê junto com acento. Aqui é separado e aqui é junto com acento. Então, existe aqui, meus irmãos, algumas regrinhas, né, que vai nos ajudar a memorizar. Então, na língua portuguesa, existe 4 tipos de porquês. Eles são utilizados em ocasiões diferentes
mas é muito fácil de se enganar, né? Então, é uma regra que muita gente se engana, a não ser aquela pessoa que tem contato diário com isso, mas na maioria das vezes se engana muito fácil com isso, né? Então, o primeiro porquê que nós vamos estudar é o porquê separado e sem acento. Separado, sem acento. Esse porquê ele se usa numa forma para iniciar perguntas, né? Então, ele faz uma pergunta inicial. Tem um exemplo aqui, ó. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, percebe que tem uma pergunta aí, né? Ó, usa essa forma para iniciar uma pergunta. E esse primeiro aqui tem uma dica muito legal aqui, tá na apostila também. Podemos trocar esse porquê por pelo qual motivo, né? Ou qual motivo. Então vamos lá. Então, quando nós temos aí numa frase, colocar isso daqui, ó, e a gente conseguir identificar bem a frase, né? Trocar por qual motivo, então a gente identifica facilmente que é o porquê separado. Então é uma dica aí para a gente memorizar, lembrar disso. Outra forma aí, o porquê junto, sem acento. Então, nós temos o porquê separado com acento, e se trocar a frase por qual motivo, né, pelo motivo qual, a gente consegue identificar. Então, vamos ver aqui na frase: Saulo, Saulo, por qual motivo você me persegue? Fica bom, dá para entender, ok? Então, quando a gente consegue trocar por essa frase, a gente identifica, então, esse porquê facilita um pouco a nossa vida. O segundo, porquê junto e sem acento. Utilizamos esse formato para responder perguntas, né? Então, tem um exemplo aqui embaixo. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Então percebe que não é uma pergunta, é uma resposta, né? Tá se dando aqui uma resposta. E nesse segundo exemplo aqui, né, melhor, nesse segundo porquê, junto, sem acento, se a gente trocar esse porquê pela palavra pois, alterar pela palavra pois e der sentido à frase, a gente identifica esse porquê. Então, facilitou um pouquinho, né? Então, se aqui eu colocar a palavra pois, eu consigo, então, identificar esse porquê, né? Então, vamos lá para o exemplo. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Se eu colocar, pois, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, a frase está compreensível, tá ok? Então, a gente identifica o nosso segundo porquê. O terceiro porquê que nós estamos vendo, ele é separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, ele utiliza em final de frases, né? Então, aqui fica fácil esse identificação desse daqui, né? Desse porquê, ele vai estar sempre no final da frase. Então, o porquê separado e com acento, ele vai sempre ser encontrado no final da frase. Esse daqui nós não temos uma regrinha para decoreba, né? Mas ele é fácil. Toda vez que você vê finalizar uma frase, você vai encontrar um porquê separado e com acento. O último é o porquê junto
com acento, né? Tá aqui na lousa. O porquê junto com acento. Esta forma é utilizada quando o porquê tem uma função de substantivo. Então, tem pessoas que acham esse daqui um pouco mais fácil, porque ele não está ligado a uma pergunta, ele não está ligado a uma resposta, nem final de frase, ele está fazendo também um papel de um substantivo, né? E esse daqui tem uma regrinha para decorar. Você pode utilizar a palavra motivo, né? Motivo. Então tem que tomar um cuidado, né, com a primeira regra aqui. Mas se eu usar aqui, ó, por exemplo, não, se ele fez isso, teve um porquê. Esse porquê está no papel de substantivo. E se eu trocar pelo motivo, né? Pela palavra motivo, não, perdão, irmãos. Se for um motivo, né? Não é palavra, tá? Ele, ele pode ser subentendido, né? Nessa função de substantivo como um motivo. Por exemplo, gostaria de entender o porquê eu tenho que ir. Eu gostaria de entender qual o motivo de eu ir. Então, além da escrita, o sentido da frase faz com que eu entenda que isso é um substantivo, né? Ele não está ligado a uma pergunta, não está ligado a uma resposta, mas ele é um substantivo, é o motivo da questão em xeque. Então, dica, né? Substituir o porquê pelas palavras motivo, já escrevi aqui, ou pela palavra razão, né? Por qual razão, né? Então, se eu substituir essa frase aqui, ó, se ele fez isso, teve uma razão, ou por qual razão ele fez isso. Então, esse porquê, ele entra no papel de substantivo, uma função de substantivo. Então, é fácil, né? O dia a dia a gente acaba não decorando, usa-se às vezes pouco isso. Hoje nós temos uma facilidade que tem nos atrapalhado, que é o WhatsApp, né? A gente troca muitas mensagens e isso acabou atrapalhando um pouco porque a gente abrevia, a gente escreve ali, não se preocupa muito com isso, mas numa prova, numa redação, no momento, né, de uma escrita, que você vai enviar um e-mail, por exemplo, numa prova, você precisa saber disso aí. Então, recapitulando aqui, ó. Vou ajustar aqui a câmera, tá, irmão? Que está um pouquinho longe. Então, recapitulando, né? O primeiro porquê que nós estudamos, ele é separado e não tem acento. E ele pode ser substituído pela palavra motivo. E ele vai estar sempre, né? Como a gente viu aqui, ó, o primeiro porquê, ele vai estar sempre fazendo uma pergunta, né? Ó, ele inicia uma pergunta, ele faz, então, ele dá abertura para aquela pergunta. O segundo, porquê junto sem acento. Ele pode ser, então, substituído pela palavra pois, né? E ele vai estar sempre no formato de uma resposta de uma frase, né? Ele vai estar dando o sentido de uma resposta. E pode ser substituído pela palavra pois. O terceiro é um porquê separado com acento. Ele vai estar sempre no final da frase. Então, não tem nada depois, né? Acabou aqui, ponto final, e tem um porquê, ele vai ser sempre assim. O último e quarto é o porquê junto, é o porquê junto com acento.
Esse porque junto com acento ele faz o papel de substantivo, né? Então, ele não está ligado a nenhum final de frase, não tem a ver com uma resposta e nem a ver com uma pergunta. Ele é diferente desses três, ele forma um papel de substantivo na frase, então ele pode ser substituído também aqui pela palavra razão, né? Por qual razão? E também motivo, né? Por qual motivo, né? Então, quando a gente tem esse último exemplo aí, ó, que é o porquê junto com acento, a gente já vem logo em memória que ele faz o papel do substantivo e ele pode ser trocado pela palavra motivo, pela palavra razão. Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo certo. Desculpa que caiu aqui as minhas coisas. Então, ok, né? Essa primeira parte é isso. Aí vocês vão ter aí na página 38 e 39 exercícios, recapitulações. Vai até a página 42, é isso? 41? Confirma para mim aí alguém na sua apostila, acho que até a página 40, né? Até 41. Aí no 41 já começa onde? Tá, no 41 aí tem aí uma pequena lição aí também que é sobre mal com L e mal com U, sim ou não? Sim, Tem, né? Na verdade vai até 42 aqui, né? Isso, Até 42. é 42. É 42. ok. Já vai até 42. Então, vamos lá, vou apagar aqui. Agora, nós temos aí, ó, duas palavrinhas, mal e mal. O mal com U e o mal com L. Então, vamos ver o que que é isso daí, né? O mal com L, o mal com L, ele é o contrário de bem, né? Ele é um advérbio. E o mal com U, ou esse mal com U aqui, ó, também pode ser escrito má, com acento, né? Então, esse mal com L ou mal com U, ele é o contrário de bom, boa, como adjetivo. Então, o primeiro, ele é um advérbio. O segundo, ele é um adjetivo. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui na apostila. Na verdade, ele já vai direto para os exercícios, né? Ó. É. Comportou-se mal durante a reunião, porém não creio que seja um mau funcionário. Então, já tem uma liçãozinha aí para os irmãos verem, tá bom? Eu não vou dar muita ênfase nisso daqui, meus queridos, pelo motivo que nós só estamos cumprindo aqui uma tabelinha hoje para finalizar essa aula de português. Mas, que nem eu já disse, se alguém tem dificuldade, se alguém não tem o nível, né, médio, ou não tem o médio, ou nem o nível superior, depois, irmãos, me procurem para a gente poder tirar alguma dúvida que você ficou. Na apostila tem bastante exercício, né? Então, dá para praticar bastante aí essa regrinha do mal, né? Com L, mal com U, né? Ou má, né? Que é com acento. Agora, nós vamos para onde
aonde. Então, o que é isso, né? Eu tô correndo aqui um pouco, irmãos, porque hoje nós só temos 40 minutos de aula, né? Nós vamos fazer uma parte, então eu tô correndo aqui um pouco hoje. Então, onde e aonde? O que é isso, né? Ponto de interrogação. O que é isso aí? Vamos lá. O onde, né? Ó, esse aqui, ó. Esse primeiro onde, ele, ele dá o sentido de lugar, né? Em que lugar? Indica permanência, lugar sem movimento. É um lugar fixo, um lugar sem movimento, permanência. O aonde, a que lugar, para que lugar é usado com verbos de movimento. Exemplo, né? Então ocorreu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então veja que a palavra onde se refere a um lugar permanente, a um lugar sem movimento. Veja aqui o segundo exemplo, né? Foi Paulo depois que saiu da sinagoga, aonde Paulo saiu da sinagoga. Vamos aqui para baixo, ó. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e quem morava ao lado da sinagoga. Então, esse segundo exemplo, o aonde, né? Aqui, ó, ele se refere a que lugar, né? Para qual lugar ele foi? Em que lugar ele foi? Então, é diferente de um lugar sem movimento, num lugar fixo, permanente, como o sepulcro. O sepulcro está lá, né? Com Jesus ou sem Jesus, o sepulcro permanece lá. É diferente do outro exemplo, que o outro exemplo ele quer se referir a um lugar de movimento, né? De ação, de verbo. Então, esse onde e aonde é uma regrinha aí também de prática no português, que já temos aí, é uma coisa bem básica, por isso que não tem muito, não se prolonga muito aqui as explicações, mas embaixo já tem algumas recapitulações para os irmãos verem, ok? Ok. Vamos lá, para o 9. Item 9. A par ou ao par. Identificaram aí? 5 Sim. aqui. A par quer dizer estar ciente, né? Exemplo, ele está a par de todos. Ao par, paridade, equivalência, né? Então, vamos lá. Ao par, paridade, equivalência. Exemplo, teme-se que o real valorize a ponto de ficar ao par do dólar. Então aqui ele está fazendo uma equivalência, né, equivalando a alguma coisa, ou ele está fazendo uma paridade, né, pareando junto com alguma coisa. Então, a par ou a par é fácil também, é corriqueiro. Os irmãos também têm facilidade com isso, acredito, né? Mas tem aí para a gente relembrar. Item 10, a ou a. A com H e acento, quer dizer faz, né? Tempo passado, tempo transcorrido. E a só é, tempo futuro. Tem um exemplo aqui embaixo, né? Há muito tempo ocorreu aqui uma grande tragédia, quer dizer, faz tempo, né? Se refere aqui ao tempo. Só
nos vemos daqui a um mês, né? Então, esse a um mês, ele não usa o H porque ele está se referindo ao futuro, há um mês, né? Não é agora. Então, o H, o A com H e acento, ele faz então referência ao passado, né? Transcorrido, aquilo que ocorreu. E o A só sem o H, né? Só a letra mesmo, né? Só a vogal mesmo. Ele se refere então ao futuro na frase. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém. Observação: quando a ideia for de distância, também deve usar esse A aqui, ó, tá? Então, quando for de distância, também usa o A sem o H. Estamos a 10 quilômetros do estádio, né? Então, tá escrito aí o exemplo. Ok, queridos? Agora, nós temos aí na apostila acerca de ou acerca de ou acerca de. São um, dois, três, quatro momentos em que fala sobre acerca de. O acerca de só com A, o acerca de com o H, e eles têm aqui alguns exemplos. Eu não vou ler aqui com os irmãos, explicar, porque a plataforma já avisou que o nosso vídeo vai derrubar, a nossa aula vai encerrar. Então, daqui para frente, irmãos, pode ver que são tudo liçõezinhas curtas, ó. A 11, a 12 vai falar sobre abaixo, né, ou baixo. A 13, afim junto e afim separado. A 14, tão pouco junto e tão pouco separado com a e tio. E assim vai. A 15 vai falar em vez de ou em vez de, e assim vai, né? Ó, o 16 é o mais, ou mas. O 17, se não ou se não. Então, finaliza essa parte e depois entra em dúvidas de português. São coisas que a gente já viu. Quem não viu, me procura. Estou, assim, sendo bem repetitivo para não ficar nenhuma dúvida. Então, os irmãos que têm dificuldade, pastor, eu quero ver essa aula, me procura no particular, que a gente vai estar fazendo aí junto com os irmãos, dando um jeito de fazer com os irmãos. Tudo bem, meus queridos? Então, essa aula de hoje foi praticamente para a gente finalizar aqui essa parte de português. É, perdão por não, né, se alongar mais, mas eu não vejo motivos, tendo em vista que a maioria da sala não vai precisar dessa aula. Então, a gente encerra por aqui hoje e na terça-feira nós já vamos iniciar aí com caldo grosso aí, vendo Bíblia, falando sobre teologia bíblica mesmo. Encerramos aqui hoje então o português, e se algum irmão precisar, me avisa. Se não tiver como comprovar que você está isento dessa matéria, você também me procura depois, que a gente vai ver, até no final do módulo, a gente vê o que a gente precisa ser feito ao seu respeito. Deus abençoe a todos, um forte abraço, um beijo no coração, uma ótima noite, uma sexta-feira de noite aí abençoada, um ótimo final de semana para todos, e que Deus nos dê graça para que possamos compreender a sua palavra e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. 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 Irmão Amém. Lucas, Elias, os dois Elias, irmão Luiz, pastor Júnior, nossa irmã Judite, nós estamos aí hoje com 14 pessoas na sala. Um beijo no coração, é muito bom estar com vocês. Eu espero vocês terça-feira. Quem não puder na terça, na sexta-feira estamos aqui de volta, dando aí início à teologia bíblica, e com certeza vai ser muito enriquecedor para todos nós. Teve merenda hoje que o pastor falou. Oi? Pastor Júnior falou que não teve merenda hoje. Hoje não teve café, né? Oh, meu Deus. Hoje não teve café.
Mas na terça nós temos cafezinho, na sexta também tem o cafezinho. Em breve, esse café vai ser presencial, hein? Estou em dívida com os irmãos aí, vou pagar com um bom cafezinho aí para todo mundo aí da nossa teologia. Amém. Glória. Um grande abraço, Deus abençoe e fique na paz, viu, queridos? Amém, pastor.